capítulo 2, nós leremos os versos de 1 a 4. Farei a leitura, os irmãos acompanhem. Hebreus 2, versos de 1 a 4. Por essa razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Oremos, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, pela sua palavra, obrigado porque nós podemos estar aqui cultuando a Ti. Eu te peço que a sua palavra fale com todos nós, que o Senhor aplique aos nossos corações, que nós possamos compreendê-la e que nós possamos sair daqui sabendo o que fazer, sabendo como devemos viver, quais mudanças precisam haver na nossa vida, Senhor. Então, toque nos nossos corações, que o Senhor mesmo aplique a sua palavra em nossos corações, meu Deus. Amém. Irmãos, eu me lembro de uma cena de um filme que era um casal, eles eram noivos, e aquela moça ela estava um pouco incomodada com o namorado dela, o noivo dela, e aí ela perguntou para ele se o prédio onde eles estavam, o apartamento deles estivesse pegando fogo, o que ele ia pegar? Ele tivesse 1 minuto para escolher alguma coisa e sair daquele prédio em chamas. O que ele iria pegar? E aí o noivo dela não sabe muito bem como responder, e aí ela fica inquieta com aquela situação, porque no final ela acha que ele é materialista, mais dado às coisas materiais. E aí, uma certa ocasião, ela vai lá e liga o alarme de incêndio. E aí, realmente, o alarme de incêndio toca, né? Apesar de não haver um incêndio, eles têm que sair, né, rápido e evacuar o prédio. E aí ele começa a pegar as coisas que para ele importa. Ele tem aquele 1 minuto, aquele curto tempo para pegar o que ele acha importante. E aí ele começa a pegar as coisas ali de maior valor. Ele começa a pegar computador, câmera fotográfica, o que ele vê ali de maior valor, ele começa a pegar para levar. E isso incomoda ela pelo no que ele se apega, o que ali moveu o coração dele, no que ele tem se apegado. Irmãos, essa ideia de em que ou em quem nós temos nos apegado, é uma ideia de que fala muito nesse texto, irmãos. O tema desse sermão é firme-se no Evangelho de Cristo. É algo que nós devemos fazer e vermos como nós devemos nos firmar nesse Evangelho. E o primeiro ponto, irmãos, é como escaparemos do castigo da lei. Nós veremos por que isso. O texto nos fala sobre a lei de Deus e sobre um castigo. O contexto desse texto, irmãos, em Hebreus, é um povo, uma carta enviada a Hebreus, e não se tem muita informação de onde eles estavam, mas provavelmente eram hebreus que estavam em Roma. E eles eram perseguidos e eles viviam uma vida difícil. Não se sabe ao certo quem é o autor dessa epístola. Falam sobre Paulo, sobre Apolo, sobre Barnabé, fala-se até sobre Priscila e Áquila, seu esposo, mas não se tem ao certo. E, independente disso, isso não é algo que seja um problema para nós no entendimento. Eu acho mais importante do que isso é entender o que eles passavam ali. Eles eram hebreus, eles eram cristãos, eles haviam se convertido ao cristianismo, mas havia ali um risco, um perigo. Muitos estavam voltando ao judaísmo. Muitos deles estavam se desviando do cristianismo. E por isso que o verso 1 nos fala que eles deveriam se apegar
com firmeza as verdades ouvidas, eles deviam ter mais firmeza para que eles não se desviassem. Muitos estavam se endurecendo, afastando-se de Deus. Nós vemos isso no livro de Hebreus. O livro de Hebreus possui várias exortações ao povo, para que eles não se afastem de Deus, né, de Cristo, para que eles não endureçam o seu coração, para que eles tivessem disposição, uma fé disposta a progredir na sua carreira cristã, que eles continuassem buscando a Cristo. E alguns, o livro de Hebreus fala que alguns já haviam abandonado os cultos, as reuniões, né? Então, eles estavam dispersos e talvez eles já estivessem desgastados pelas dificuldades, por sofrer hostilidades dos incrédulos, de Roma, e também dos próprios hebreus, já que os judeus, eles também eram hostis aos cristãos. Então, eles estavam sofrendo ali hostilidade e talvez isso estivesse os desanimando. E provavelmente eles eram tentados diariamente, constantemente, a voltar ao judaísmo, a retornar ao judaísmo. E por isso que Hebreus, o livro de Hebreus, nós lemos desde o começo até o fim. O texto fala muito sobre a religião judaica, fala sobre sacrifícios, sobre sacerdócio, e ela trata muito sobre a religião judaica, mas ao mesmo tempo apontando essa religião judaica para Cristo, dizendo que Cristo ele veio para que aquela religião judaica fosse cumprida. Se antes haviam sacrifícios, hoje o sacrifício perfeito já foi realizado, que é Cristo. Então, essa epístola aos Hebreus, ela vem apontando, ela vem mostrando o Antigo Testamento, a religião judaica, e como isso se cumpre em Cristo. E como Cristo é superior a tudo aquilo. No verso 2, irmãos, o texto nos fala sobre se tornou firme a palavra falada por meio de anjos. E que palavra é essa que se tornou firme? Que palavra de anjos? O texto de Atos 7 conta sobre Estevão, que estava perante o Sinédrio, sendo ali sofrendo na mão daqueles que estavam perseguindo. Ele estava falando com eles, e ele fala, a partir do verso 35, ele fala sobre a lei dada a Moisés, e ele fala que, de alguma forma, aquela lei ela foi dada, intermediada por anjos. Apesar de o texto de Êxodo 20, dos 10 mandamentos, a lei sendo dada no Monte Sinai, não falar nada sobre anjos, esse texto de Estevão fala sobre isso, e Gálatas 3 também fala sobre isso. Gálatas 3:19 também fala da instrumentalidade dos anjos ao transmitir a lei de Deus. Então, por mais que nós não vejamos isso no texto de Êxodo 20, mas na tradição judaica ali se acreditava nisso, e que os anjos intermediaram. Então, aqui, quando a gente lê que se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, é a ideia de que a lei de Deus ela é firme, ela é concreta. Está se falando sobre a lei de Deus, e que toda transgressão ou toda desobediência recebeu justo castigo. Sobre quem transgride a lei, ele recebe um justo castigo pelos seus atos. Portanto, irmãos, não é muito claro para nós como esse entendimento dos anjos agir instrumentalmente, mas o texto nos fala que eles foram instrumentos por Deus, dados para mediar, para entregar a lei. Mas mais importante do que isso, irmãos, você se lembra o que aconteceu na entrega da lei? Lá em Êxodo 20, o povo é chamado ao Monte Sinai, Moisés está ali com aquele povo, e Deus fez um pacto com aquele povo. Deus diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, em Êxodo 20, verso 1. Te tirei da casa da servidão. Deus está libertando aquele povo, que antes era simplesmente um povo, mas agora se tornou o povo de Deus. Deus está formando o seu povo. Deus os tirou da escravidão para que agora eles fossem
povo de Deus. As palavras, por mais que o texto nos fala mediadas por anjos, entregues instrumentalmente por anjos, mas essas palavras são de Deus. A lei é de Deus, de um Deus que confirma uma aliança, que faz uma aliança com o seu povo e que entrega a sua lei para ele. Então, por mais que nós ouvimos sobre anjos, a palavra vem de Deus, a lei é de Deus. Essas verdades se tornaram firmes. A lei de Deus se firmou porque ela simplesmente foi dada por Deus, um Deus que é fiel, um Deus que fez aliança com o seu povo, um Deus que é firme, um Deus que não volta atrás, um Deus que é eterno. Então, por isso que o texto fala que essa verdade, essa palavra falada por meio de anjos se tornou firme. É a lei de Deus sendo instituída, estabelecida, firmada para aquele povo. E nós vemos também, no decorrer da história, como que aquele povo viola essa lei continuamente, repetidamente. Nós vemos, durante todo aquela passagem pelo deserto, como que o povo repetidamente peca contra Deus, como que o povo repetidamente quebra sua aliança com Deus, apesar de Deus não quebrar a sua aliança com ele. Quebra no sentido de descumprir, né? A aliança de Deus é inquebrável, mas eles repetidamente caem, repetidamente desobedecem à vontade de Deus, à sua lei. E isso nós vemos no deserto, nós vemos depois no livro de Juízes, como aquele povo de Deus parece que eles nem mereceriam ser chamados de povo de Deus, né? Como a gente vê aquele ciclo de pecados cada vez piores, e Deus sendo misericordioso com eles. Nós vemos nos profetas, como que os profetas falam com aquele povo, tentam levar o povo a arrependimento, mas é um povo duro de coração, um povo que não se arrepende, um povo que não enxerga os seus pecados, e um povo que não volta atrás, até que Deus envie juízo, Deus mostre, pese a mão, e aí às vezes acontece deles se arrependerem. Mas é um povo duro, um povo que merece, que sofreu o castigo, como o texto nos fala, um castigo justo. É sobre isso que o texto está falando, sobre a lei de Deus sendo aplicada, uma lei justa que é repetidamente quebrada. E nós temos um Deus compassivo, um Deus paciente, benevolente, que tem paciência com o seu povo, um Deus que é tardio em irar-se e um Deus que perdoa. O texto de Deuteronômio 28, nós não vamos ler porque é um texto comprido, mas é um texto importantíssimo. É um texto que você precisa ler e entendê-lo, e isso vai elucidar muito do seu entendimento do Antigo Testamento. Nesse texto fala sobre as bênçãos do cumprimento da lei e também sobre as maldições, né, da quebra da lei. Como que aquele povo seria abençoado por Deus se eles cumprissem a lei. E não por mérito, no sentido de você faz e você merece, mas no sentido de Deus cuidando daquele povo, né? Nós sabemos que os nossos méritos não nos levam a lugar nenhum. Mas aquele povo, ao invés de obedecer a Deus, eles caem repetidamente e quebram a lei de Deus e transgridem a lei de Deus. Mediante tudo isso, irmãos, para nós, como que nós entendemos isso? Como que nós podemos entender isso no nosso contexto? Eu não sou hebreu, eu não tenho a lei aqui que cumprir. Então, como que isso se aplica às nossas vidas? E vocês conhecem os 10 mandamentos. E se você se lembrar de alguns, você vai se lembrar que você já caiu em todos eles. Você já pecou em todos. Aí a gente pode até argumentar, mas eu nunca roubei, ou eu nunca matei. Mas Cristo fala que se você odeia o seu irmão no seu coração, você já matou, né, o seu irmão. Então, como que nós continuamente quebramos os 10 mandamentos? E aí eu estou restringindo a lei de Deus só aos 10 mandamentos, mas a gente sabe que a lei de Deus vai muito além só dos 10 mandamentos. Mas como que nós repetidamente quebramos a lei de Deus? Como que repetidamente nós somos duros em reconhecer
os nossos pecados, a dureza do nosso coração. O texto de Tiago 2, verso 10 diz que qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos eles. Isso quer dizer que eu poderia até falar assim, mas eu não sou perfeito, mas eu sou quase. Eu só erro aqui, nisso aqui. Mas se eu só erro nisso, eu quebrei a lei de Deus. Se eu só erro nisso, eu não sou merecedor. Pelo contrário, eu sou merecedor de grande castigo vindo de Deus, um justo juiz. E isso nos faz, nós devemos nos enxergar como muito parecidos com aquele povo. Às vezes nós olhamos para o texto bíblico e vemos um povo duro e a gente pensa, como eles podem ser tão ruins? E muitas vezes nós somos iguais, irmãos. Somos duros, quebramos a lei de Deus. Por isso que esse meu primeiro ponto é como que nós podemos escapar dessa quebra da lei, do castigo por quebrar a lei, irmãos. E aí nós temos uma resposta que o texto nos dá. O verso 2 fala que como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? No verso 3, perdão. Como nós poderemos escapar do castigo se nós negligenciarmos a grande salvação? E aí a ideia é que nós não devemos negligenciá-la. A salvação vem de Cristo. A salvação pertence a Cristo. E esse é o meu segundo ponto. A Cristo pertence a salvação. No Sinai, irmãos, os anjos apenas serviram como mensageiros, mas Cristo é quem veio com a mensagem verdadeira de salvação. Cristo, todo o seu ministério terreno, toda a sua vida, redundou em transmitir a mensagem de salvação, assim como cumpri-la, executá-la na cruz. O ministério de Cristo era um ministério de pregação da salvação. Onde ele estava pregando a salvação. E enquanto os anjos trouxeram a mensagem, Cristo é a própria mensagem, Ele é a palavra encarnada. Ele é o Logos encarnado, que veio trazendo a salvação para o homem. Com isso, irmãos, nós não devemos olhar para o texto e pensar no sentido de, como muitos fazem, a lei já passou, a lei é horrível, a lei é terrível, a lei é algo mal do Antigo Testamento, de um Deus duro. Porque Cristo mesmo fala que Ele não veio para quebrar a lei, para desfazer da lei. Ele, pelo contrário, Ele veio cumpri-la. Ele veio e Ele, como o único homem capaz de cumprir a lei, viveu uma vida perfeita, cumprindo ela. Ele não veio para desfazer a lei, mas Ele veio cumpri-la. E a lei nos foi dada, irmãos, não para a salvação. Deus não deu a lei para a salvação de ninguém, né? O Novo Testamento nos fala que a lei foi dada para que nós possamos enxergar como nós somos incapazes, como que nós precisamos de alguém que nos mediasse perante Deus, como que nós precisamos de alguém que nos desse salvação. Nós somos incapazes e a lei vem nos mostrando isso. A lei mostrou para aquele povo que eles eram incapazes de cumprir a lei. Eles eram incapazes de ter qualquer tipo de mérito para ser salvos. E nós, hoje em dia, apesar de não termos mais a lei, não há méritos em nós que possa nos dar salvação. Não há nada que nós possamos fazer que possa nos dar salvação. Por isso que Cristo, Ele veio para dar salvação para os homens. A salvação, ela vem de Cristo. A salvação é Cristo. Eu gosto muito do verso 9 do capítulo 2 de Jonas, que diz que ao Senhor pertence a salvação. E essa é a ideia. Não existe nada que nós podemos fazer, apenas buscar essa salvação que vem de Cristo. O texto também nos fala, irmãos, no verso 4, que essa salvação, ela é esse testemunho dado juntamente pelos apóstolos, para aqueles homens que seguiam a Cristo. Eles tinham um testemunho de sinais, eles faziam prodígios, sinais, milagres, maravilhas.
O Espírito Santo foi entregue, foi dado a eles, e eles podiam fazer essas coisas. E esses sinais, essas maravilhas, ela tinham um único propósito de dar força para o Evangelho. Deus não queria que as pessoas olhassem, como hoje né? Hoje acontece muito. As pessoas buscam os sinais, as maravilhas, os milagres. As igrejas que fazem milagres e coisas grandiosas, ou pelo menos que prometem isso, estão cheias. E não é isso que Deus espera. Mas Deus não estava ali só para entreter as pessoas, ou trazer coisas materiais, ou trazer até mesmo uma saúde para elas, cura. Porque mais importante do que a cura para suas doenças, para cegueiras, para tantos paraplégicos que Jesus curou, mais importante do que isso, mais importante do que era andar nos caminhos de Cristo. Mais importante do que enxergar, era enxergar a verdade. Então, todos aqueles sinais, aquelas maravilhas, elas tinham o intuito de dar força para a igreja que estava crescendo, de fortalecer o Evangelho, fortalecer aquela igreja, aqueles homens. Então, os milagres, eles apontavam para a salvação, eles apontavam para a restauração da criação caída. Pense que a queda trouxe não só o pecado ao homem, mas a queda trouxe, por exemplo, mal no mundo. As pessoas, por causa da queda, elas adoecem. Por causa da queda, a Bíblia fala que a criação geme, aguardando pela restauração. E os sinais de Cristo, eles vinham apontando, eles vinham não só curando esse mundo, mas apontando para a cura perfeita. Os cegos, eles eram curados, mas Cristo os fazia enxergar a verdade. Não só enxergar o mundo físico que nós vemos aqui, mas enxergar a verdade. Os milagres, eles vinham restaurando essa criação caída. E esses dons, eles foram dados aos crentes para que a igreja se estabelecesse, para que o Evangelho se firmasse. Por isso, irmãos, nós devemos entender essa mensagem tão verdadeira e rica, e nós não podemos negligenciá-la. Cristo veio ao mundo para salvar pecadores. Só por meio dele, nós podemos ter os nossos pecados perdoados. Não há nada que nós possamos fazer para que os nossos pecados sejam perdoados. O valor da salvação, irmãos, é inestimável. Não existe nada de valor aproximado à salvação. Quando agora há pouco nós cantamos que nós cremos na cura vinda de Deus, que Deus tem todo o poder para dar essa cura, inclusive de forma sobrenatural, nós cremos mesmo, Deus tem todo esse poder. Mas pense o seguinte, irmãos, mais importante, ou uma demonstração maior de poder do que Deus curar um cego, é Deus restaurar a vida de um cego espiritual. Mais importante do que Deus vir e curar a minha doença, é Deus vir a mim e transformar o meu coração e me dar vida. Nós devemos, às vezes nós temos dificuldade em olhar além do mundo material, né? Além da nossa saúde, das coisas materiais. Mas não há nada maior do que a salvação que nós temos, nós como povo de Deus. Isso é inestimável, irmãos. Não podemos negligenciar a salvação que Deus nos deu, que nos limpa de todo pecado, que nos purifica. A cruz é o evento central na história. A gente pode pensar em vários momentos na história, mas para o crente não existe nada que se compare à cruz, porque por aquele momento, por aquele dia onde Cristo pagou os nossos pecados na cruz, nós fomos salvos. Por aquele momento nós temos vida, por aquela ação, por Cristo ali pendurado. E nós, trazendo também mais para o nosso dia a dia, irmãos, para a nossa vida, nós devemos entender o tamanho da maravilha que tudo isso significa. O tamanho
do castigo que nós merecíamos e que Deus nos livrou. Lucas 7:45 diz que quem muito é perdoado, muito ama a Deus, mas quem pouco é perdoado, pouco ama a Deus. E aí nós temos a ideia de que se eu estou no fundo do poço, numa situação que eu não consigo sair por mim mesmo, numa situação dificílima, e aí eu recebo a salvação, eu vou enxergar que aquela pessoa que me salvou, o tamanho do livramento, do que ele me livrou. Mas se eu não enxergo isso, se eu enxergo minha vida como boa, se eu me enxergo como uma pessoa boa, que só precisa de alguns ajustes, eu não mato, eu não bebo, eu trato bem minha esposa, faço tantas coisas boas, eu ajudo. Então, eu posso até não merecer a salvação, mas eu também não sou tão mal assim, não estou num caminho tão ruim. Se eu entendo isso, qual é o valor da salvação que Cristo vem e dá para essa pessoa? Se eu não acho que eu mereço, eu não estou num caminho tão ruim, eu só preciso de alguns ajustes, Cristo vem e só faz alguns ajustes. Mas se eu entendo quão miserável eu sou, como eu sou incapaz de naturalmente, pelas minhas próprias forças, viver uma vida correta diante de Deus, se eu entendo isso, eu vou entender o tamanho do milagre que Deus fez em mim e o tamanho quanto isso é maravilhoso. Então, nós não devemos negligenciar tamanha salvação que Deus nos deu. Aqueles cristãos, eles estavam fazendo isso. Eles estavam querendo voltar ao judaísmo. Eles estavam voltando às velhas práticas. E aí nós devemos refletir. Se eu já conheço o Evangelho, se eu entendo tudo isso, como eu posso me manter firme, não negligenciando o Evangelho, me mantendo firme nas verdades de Deus? E aí, irmãos, em resposta a isso, o meu terceiro ponto é que nós devemos nos apegar às verdades do Evangelho. Só apegando às verdades de Cristo, às verdades do Evangelho, que nós iremos nos manter firmes em Deus. E nós lemos isso no verso 1. Eu mudei um pouco a estrutura do sermão e eu usei esse texto por fim, porque eu acho que logicamente me faz mais sentido de que nós temos nesse verso a resolução, a verdade final que soluciona os demais. Mas nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades ouvidas, às verdades de Cristo. Se você voltar uma página, irmãos, Hebreus 1, nós vemos que os versos 1 a 4 de Hebreus 1 tem muita relação com os versos 1 a 4 de Hebreus 2. E esse texto, esses primeiros versos do capítulo 1 nos aponta para Cristo como uma verdade superior. Na verdade, todo o livro de Hebreus vem mostrando que Cristo é superior. Cristo é superior à lei, Cristo é superior aos sacrifícios, Cristo é o sumo sacerdote, superior aos demais, Cristo é superior aos profetas. O livro de Hebreus todo vem nos explicando isso. Mas nesses versos, eu farei a leitura, irmãos, os versos de 1 a 4, Hebreus 1. Os irmãos acompanhem. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade, nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Esses versos, irmãos, ele nos fala que, antigamente, o povo ouvia de Deus pela boca dos profetas, mas agora existe um profeta maior, que é Cristo. Nós, em escola dominical, já estudamos várias vezes sobre o tríplice ofício de Cristo, que ele é rei, sacerdote e profeta. E olha como isso se aplica nesse texto, e a riqueza disso, como isso deve ser rico para nós. Cristo, ele
se antes eles ouviam da boca dos profetas as verdades de Deus, agora eles ouviram de Cristo. Cristo é o profeta perfeito, aquele que falava das verdades de Deus, não só por ouvir de Deus, mas ele é a expressão exata do seu ser. Ele é Deus. Ele fala de Deus Pai, mas ele fala de si como sendo o próprio Deus. Deus, Cristo, na verdade, ele é a expressão exata de Deus. Ele é o Rei soberano do universo. O texto fala que ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o sustentador do universo. E ele senta ao lado da majestade, ao lado de Deus Pai. Cristo é Rei. Cristo, ele não simplesmente fala das coisas de Deus, mas ele reina soberano sobre esse mundo. O texto nos fala também que Cristo é quem purifica os nossos pecados. Cristo, ele é a oferta que nos purifica. Mas o livro todo de Hebreus nos fala também que ele é o sumo sacerdote. Ele é o sacerdote perfeito, aquele que oferece um sacrifício único. Você não precisa... nós hoje já fomos limpos, purificados, perdoados. Nós não temos mais dívida a ser quitada com Deus. Nós já fomos salvos. Nenhum sacerdote precisa anualmente oferecer sacrifícios em meu nome, porque o sacrifício perfeito já foi oferecido, que é Cristo. Eu queria ler com os irmãos mais um texto de Hebreus 4, 14 a 16. Os irmãos podem só ouvir, mas ouçam com atenção o que esse texto diz. Hebreus 4, 14 a 16. Fala sobre Cristo ser um sacerdote maior do que os demais. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Cristo, ele é o sacerdote, não aquele que entrou no templo ou no tabernáculo, mas é aquele que entrou nos céus. É aquele que testemunha em nosso favor. Ele não simplesmente fala dos nossos pecados ou das nossas dificuldades com Deus, mas ele entende no sentido de ele, como um homem, um verdadeiro homem, verdadeiramente Deus, ele entende as nossas dificuldades e ele é nosso advogado junto ao Pai. Então, como esse texto é rico, irmãos, Cristo nos deu a vida, Cristo nos salvou, Cristo é o nosso sacerdote, é o nosso rei e é o profeta que fala das coisas de Deus para nós. O texto também fala que Cristo é superior aos anjos, o capítulo 1 inteiro fala sobre isso. Hebreus vem mostrando que Cristo é superior a todas aquelas velhas coisas, toda aquela velha religião, todos aqueles rituais onde eles colocavam a salvação deles. Cristo é superior, Cristo é quem trouxe a verdadeira salvação. Nós devemos nos apegar a essas verdades. E, irmãos, você já viu quem é pai? Você já falou com seu filho, Joãozinho, vai lá e vai pegar isso para mim. E aí ele fala assim, já vou, pai. E aí ele passa 10 minutos e o Joãozinho não volta com o que você pediu. E aí você fala assim, ô Joãozinho, vai lá pegar isso daí. Ah, Leão, já vou, já estou indo já. Ou desliga o videogame, ou desliga a televisão. Ah, já vou. Aí passa 2 horas e ainda não aconteceu. Isso não quer dizer que o Joãozinho, ou seu filho, ou seja quem for o exemplo, que ele não entendeu. Ele ouviu, ele tem audição, e ele entendeu, o cérebro dele faz todo o reconhecimento e entendimento do que o ouvido ouve. E ele entendeu o que deveria acontecer, o que deveria ser feito. Mas a questão é que, por algum motivo, ele se recusou a fazer, ou por uma prioridade. Ele achou que mais importante do que ele ir pegar o que você pediu, ou fazer o que você pediu naquela hora, era ele continuar fazendo o que ele estava fazendo. Não é uma questão de entendimento, é uma questão de compreender as prioridades e no que eu me apego, o que eu faço, o que eu vou realizar. Muitas vezes, irmãos,
nós damos maior atenção às outras coisas, que não o Evangelho. Nós entendemos ele, nós estamos aqui todos os domingos aqui na igreja, ouvindo, estudando a palavra de Deus. Nós entendemos, nós temos uma teologia boa, nós entendemos o que Deus espera de nós, mas nós muitas vezes não temos nos apegado a Cristo e a essas verdades. E nós temos de ter um coração aberto a ouvir, e as nossas ações devem nos direcionar a viver, a nos apegar realmente em Cristo, nessas verdades. Nós devemos voltar às verdades das Escrituras e vermos como que nós temos vivido, como as nossas vidas têm sido, a minha vida, como as minhas ações refletem o que eu creio, a minha crença. Nós não podemos apenas compreender o Evangelho, porque o Evangelho não é algo apenas a se compreender, mas o Evangelho transforma, a Bíblia fala isso. O Evangelho muda as pessoas. Se não há transformação, se não há mudança, então não existe uma verdadeira conversão. Nós precisamos refletir sobre isso nas nossas vidas. Eu acho que foi no último acampamento que a nossa igreja foi, me lembro do reverendo Jonatas Abdias ele disse o seguinte, ele estava falando sobre ensinarmos os nossos filhos, ele disse que o coração dos nossos filhos, isso se aplica a nós também, os nossos corações nunca estarão vazios. Nosso coração nunca vai estar vazio. E ele vai sempre estar cheio de algo, ou se enchendo de algo. Ou nós estamos nos enchendo de Cristo, ou das coisas desse mundo. Então, no que nós temos nos apegado? O que nós temos ouvido? Onde nós temos gastado o nosso tempo, nossos esforços? Onde nós temos colocado o nosso coração? Nós devemos pensar sobre isso. Nos encher de Cristo é caminhar para a verdade. Nos enchermos do mundo é voltarmos, como aquele povo estava voltando ao judaísmo, é voltarmos ao pecado e à morte, é voltarmos ao caminho de morte. E nós devemos ter isso bem claro nas nossas mentes, irmãos. Como nós temos vivido, como nós temos buscado a Deus e nos enchido de Deus. Imagine, o texto fala sobre desviar-se, né, para não nos desviarmos, e é a ideia de um barco. Imagina um barco numa corredeira sem controle, um barquinho ali, a pessoa ali não tem controle daquilo, é isso. É algo onde nós não temos onde nos agarrarmos, nos segurarmos, é algo que acabou saindo do nosso controle. Mas nós devemos nos apegar a Cristo para que nós não estejamos fora do caminho, voltando ao pecado, voltando às velhas verdades que nós sabemos que não são as verdades de Cristo. Por isso que nós devemos nos apegar definitivamente. Nós devemos lutar, viver para isso, para nos apegarmos em Cristo. Nós devemos ouvir mais, ler mais sobre as verdades que nós conhecemos. Como que isso se aplica à nossa vida? Nós devemos buscar transformação, mudança. Nós devemos buscar reflexos de uma verdadeira conversão. Irmãos, como que nós agimos daqui para frente? O que nós fazemos? O que nós devemos fazer? Uma verdade, um pensamento que eu acho que é muito comum da nossa época, e eu já queria dizer contra, eu já ouvi algumas vezes, mas tem pessoas que creem que elas podem viver a vida delas da forma como elas desejam. Em algum dia, elas vão voltar-se a Cristo. Tem pessoas que pensam que elas conseguem ou podem viver no mundo e deliciar com os manjares desse mundo, para que em algum certo momento, depois de ter experiências nesse mundo, ela se volte a Cristo. E se você acha que isso é algo real, ou que você pode realmente trilhar esse caminho de eu vou viver no mundo e aí, se eu realmente desejar, eu volto para Cristo, ou quando eu desejar. Isso às vezes, eu já ouvi pessoas falando isso como espertas, mas isso, na verdade, é uma tolice sem tamanho. Porque é como
eu recusar, é como o filho pródigo recusar a comida que o pai lhe dá, ou retorno à sua casa e voltar aos porcos. É como nós recusarmos a vida e voltarmos à morte. Nós precisamos entender que as velhas coisas que passaram devem estar para trás. Nós devemos nos apegar em Cristo. Nós devemos fugir do pecado. Nós devemos buscar uma vida que agrada a Cristo. Concluindo, irmãos, o livro de Hebreus nos mostra como Cristo é superior. Como Cristo ele é maior do que Adão. Se nós temos pecado hoje, todo mundo nasce em pecado, é porque Adão é o representante da humanidade. Mas Cristo é o novo Adão, que é o representante do seu povo, aquele que tirou o pecado do seu povo. Cristo é maior do que Moisés. Se Moisés mediava aquela aliança, se Moisés direcionou o povo para a libertação do Egito, da escravidão, é Cristo que nos leva para a libertação da escravidão do pecado e da morte. Cristo é maior do que Davi, que apesar de ser um homem segundo o coração de Deus, um grande rei ali daquele povo, ele pecou tantas vezes, pecou contra a sua família caiu em grande desgraça, e nós temos um pai que é amoroso e que nos reconcilia com ele. Nós temos Cristo, que é o nosso irmão, no sentido de ele nos deu a salvação, e ele está ao lado do Pai. Nós temos Cristo é o rei superior a Davi. Cristo é superior a João Batista, Cristo é superior a Paulo, a todos esses homens que muitas vezes nós olhamos como homens quase perfeitos. E a Bíblia ela nos mostra repetidamente como aqueles homens eram muitas vezes tão miseráveis como nós, e eles precisavam tanto da graça de Deus como nós. Longe de Cristo, irmãos, nós iremos cair. É um fato, é uma verdade. Longe de Cristo não há caminho de amor, não há salvação, só a perdição. Nós precisamos nos apegar em Cristo. Nós não podemos negligenciar o Evangelho. E eu acho que dicas práticas, irmãos, para a nossa vida. Primeiro o que eu acho que repetidamente nós falamos, pelo menos eu, mas é ler a Bíblia e orar. Sem isso nós não temos um relacionamento com Deus. Sem isso a nossa fé ela vai se esfriar. Sem isso nós estaremos provavelmente nos enchendo do mundo e não de Cristo. E nós precisamos disso. Nós precisamos de uma fé firme. Dessa forma nós nos apegamos às verdades de Cristo. Nós devemos honrar a Deus. Esses crentes, eles queriam voltar ao judaísmo. E nós devemos não voltar às velhas coisas, mas buscar cada vez mais de Deus, nos apegarmos mais a Deus, conhecermos mais a Deus. Nós não devemos voltar às velhas práticas. Nós devemos buscar cada dia mais sermos parecidos com Cristo. Entendermos como a nossa vida, onde eu tenho errado, o que Deus espera de mim na situação X, Y e Z, no meu trabalho, no meu estudo, na lida com os meus amigos, para os adolescentes, para os adultos, para quem trabalha, para as crianças não importa. Nós devemos buscar entender como que em cada momento do meu dia, como que eu me apego a Cristo e à verdade do Evangelho. Nós não podemos voltar às velhas práticas, como aquele povo estava tentado. Se você vive um dia para Deus, se você entrega o seu domingo a Deus de alguma forma, mas os outros 6 você vive para você mesmo, você está como aquele povo, voltando às velhas coisas. Imagine-se, irmãos, em um buraco. Imagina que você caiu num buraco muito fundo que você não consegue subir sozinho. Você não tem a quem recorrer, o que fazer. Imagine que uma corda cai ali. Se você só olhar para essa corda, ela não vai fazer nada. Você vai continuar ali preso. Nós não podemos só entender o que Cristo espera de nós. Nós não podemos apenas entender o que é o Evangelho, mas nós devemos viver. Só olhar para a corda não salva essa pessoa do buraco. Só entendermos o que Cristo espera de nós, só termos uma teologia boa, não muda as nossas vidas. Nós devemos nos apegar firmemente às verdades de Cristo, o que Cristo espera de nós, como nós podemos glorificar a Deus
em nossas vidas. Por isso que nós devemos, diariamente, irmãos, nutrirmos a nossa fé, seja pelos meios de graça que Deus nos deu, compreendendo que Cristo é superior a toda religião, superior a tudo. Cristo é o Rei. Se nós devemos colocar a nossa fé no Rei soberano, se nós estamos passando por angústias, dificuldades, frustrações, as nossas expectativas, a nossa fé, a nossa esperança deve estar em Cristo. Se nós temos problema com os nossos pecados, Cristo é quem nos perdoa, mas ao mesmo tempo é quem nos dá força para caminhar. Se nós temos dificuldades das mais diversas, busque na Bíblia e busque em Deus como fugir, como não se desviar do caminho. Pelo contrário, como se apegar em Cristo. Vamos orar, irmãos. Deus Santo, obrigado, Senhor, porque nós podemos ouvir sua palavra. Obrigado porque nós temos um Deus que se preocupa conosco, um Deus que enviou o seu Filho para nos dar salvação. Obrigado porque nós cremos que o Senhor nos escolheu, o Senhor nos salvou. Nós cremos que em Ti nós não temos mais dívida nenhuma, graças a Cristo na cruz, pagando pelas nossas dívidas. E agora nós não precisamos mais nos preocupar em como seremos limpos. Nós já fomos limpos. Cristo já nos purificou. Eu te peço que o Senhor nos direcione, irmão, Deus, nos direcione, Senhor, nos guie eu e meus irmãos, todos nós, essa igreja, para que nós possamos nos apegarmos diariamente em Ti, Senhor, que diariamente nós possamos buscar as verdades do Evangelho, orar, falar contigo, buscar fortalecimento no Senhor, para que nós possamos passar pelas nossas dificuldades, na lida do nosso trabalho, do nosso dia a dia, na lida com as dificuldades do mundo. Te peço pelos nossos adolescentes, irmãos, pelos nossos adolescentes, que o Senhor trabalhe na vida desses irmãos, cuide deles, meu Deus, que o Senhor opere na vida deles, meu Deus, que eles possam entender quão mal é esse mundo e que eles devem se apegar em Cristo e nas verdades que eles já conhecem, que eles já aprenderam, mas que todos nós possamos não apenas conhecer intelectualmente, não apenas falar da boca para fora, mas que todos nós possamos viver e buscar isso diariamente. Que o Senhor opere em nossos corações, que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que nós possamos viver, buscar uma vida que agrada a Ti, buscarmos ser fiéis à Sua palavra, fiéis ao sacrifício de Cristo, que nós possamos entender de onde o Senhor nos tirou e quão grande amor o Senhor teve por nós, e que isso traga em nós profundo arrependimento, profunda gratidão por tudo que o Senhor fez, de onde o Senhor nos tirou, daquele lamaçal de pecado, de miséria, e o Senhor nos deu a vida. Te peço que o Senhor trate os nossos corações, meu Deus, que nós possamos ser servos fiéis, humildes, que reconhecem em Ti a salvação, nós possamos nos apegar às verdades que o Senhor nos deixou a nós. Obrigado, Senhor, por tão grande salvação. Em nome de Jesus, amém. Eu convido o grupo de louvor para vir aqui na frente. Eu estava pensando